Olá, eu sou a educadora Luana. Hoje nós vamos ter uma aula de biologia, né? Que assunto que a gente vai trazer para vocês, para a gente estar debatendo um pouquinho aqui. A nossa aula vai falar sobre chuvas e doenças, né? As enchentes, inundações, alagamentos, o que é isso? Que doenças que podem trazer para a gente, como que afeta a nossa saúde quando chove demais, dependendo do local na nossa cidade, como que isso se situa, né? Primeira coisa, a gente tem que saber a diferença desses termos. Enchente. Enchente é um fenômeno natural de um rio. Ele vai atingir a cota máxima dele de altura. Então, choveu e acontece uma enchente. Quer dizer que aquele rio está no limite da água dele. Inundação. Devido ao excesso de chuvas, a água de um rio transborda. Então, quer dizer que a enchente, quando continua chovendo, ela se transforma em inundação. Inundou. E o alagamento? O alagamento é quando tudo isso acontece em área urbana, então, acúmulo artificial de água. Muitas cidades, por conta de infraestrutura, né, falta de planejamento dos rios que cortam a cidade, dos córregos, acontecem esses problemas de alagamentos e inundação também. Então, nós colocamos uma imagem para que a gente possa perceber onde que está cada uma desses termos que nós falamos. Quando nós temos o primeiro aqui, a enchente, nós percebemos que ela está aqui, ó. Está aqui no nível, o rio está no nível. Depois nós vamos para inundação, ó. Inundação quer dizer que ele já passou do nível. E o alagamento está próximo das cidades, onde temos esse carro amarelo. O alagamento, ele vai atingir a cidade, então é nos centros urbanos. Lembrando que são condições chuvosas, né? Precisa ter chuva para que passe o limite desse rio ou que ele fique no limite máximo dele, que seriam as enchentes. Depois vem a inundação, quando ele transborda, e retomando o alagamento quando é na área urbana. Então, quando a gente fala de tudo isso, a gente pensa sempre nas pessoas nos pontos de ônibus, pisando nessa água, alguns bairros que não tem nem saneamento. Como que fica tudo isso, né? Quais são as doenças que podem ser trazidas? Nós colocamos algumas doenças. São nomes que às vezes a gente já escutou, mas nem sabia que poderia ser uma contaminação por conta das enchentes, né, dos alagamentos e inundações. Leptospirose, hepatite A, febre tifoide, diarreia, que é muito comum, e animais peçonhentos também, porque com essa chuva, com essa água toda sendo levada, aparecem esses animais, como escorpião, aranhas, dentre outros, tá? Então, colocamos essa imagem também para que possamos nos impactar, né? Porque é comum, vemos na nossa cidade, sempre choveu, o centro da cidade alaga, ou algum outro lugar, algum outro ponto. Então, o que a gente faz se a gente entrou em contato com essa água? Qual é a primeira providência que nós temos que ter? Primeira coisa, a gente tem que ficar atento aos sintomas. São muitos sintomas diversos, né, que podem acontecer, mas nós temos que procurar um serviço de saúde. Por exemplo, febre, calafrios, diarreia, que nós já comentamos, dores, vômitos, náuseas, amarelou os olhos, a pele, são vários sintomas. Nós colocamos alguns aqui, até mesmo a questão das fezes claras, a urina, prestar atenção, tudo isso é muito importante, é a nossa saúde. Às vezes a pessoa está com uma fraqueza diferente, um sangramento, então entrou em contato com essas águas, teve algum desses sintomas, tem que procurar o posto de saúde mais perto, avisar o médico que teve contato com essa água, porque senão fica difícil o diagnóstico e até o tratamento dessas doenças, se for o caso. Então, teve contato com água da enchente, o que eu tenho que descartar na minha casa, que eu não posso mais, de forma alguma, ter contato, mexer, manipular? Alimentos, tábua de madeira, porque acumula muitos germes, chupeta, né? Às vezes você tem criança em casa, mamadeira, ração dos animais, porque isso tudo fica infectado, medicamentos, muito importante, porque às vezes aquele medicamento molhou e a gente fala, eu vou esperar secar meu medicamento. Não pode, tem que descartar. Então, algumas sugestões aqui
do que devemos descartar quando essa água entra em contato conosco e com os objetos, medicamentos dentro da nossa casa. Essa foi mais uma aula do Mova, até a próxima!